Acordei antes do sol, como sempre fiz durante toda a minha vida. Não precisei de despertador, nunca precisei. O corpo da gente aprende o ritmo da casa, o canto dos passarinhos, o primeiro toque da luz que entra pelas frestas da janela. O cheiro do café ainda pairava no ar, mesmo que eu não tivesse preparado nenhum. Era como se a casa lembrasse o que eu fazia todas as manhãs, e, teimosa, ela mesma inventasse o aroma para me enganar um pouco. Sentei na beira da cama, com o cobertor grosso ainda nos ombros. O chão frio de madeira rangeu sob meus pés, do mesmo jeito que fazia quando meus filhos ainda corriam pelos corredores. Às vezes fecho os olhos e quase consigo ouvir o riso deles, batendo contra as paredes como um eco do tempo. Lembro do Joãozinho, o mais novo, tropeçando com as meias furadas, da Clarice, minha menina, pedindo para eu trançar o cabelo antes da escola, do Tomás, o mais velho, reclamando do pão amanhecido. Tudo isso vive aqui dentro, não de mim, mas da casa. A cozinha me esperava. As cortinas antigas, amarelas pelo tempo, tremulavam com o vento. Lá fora o dia nascia cinzento, com uma garoa fina que deixava o quintal cheirando a terra molhada. Era o mesmo cheiro de quando o Antônio chegava das plantações, com o chapéu encharcado e o sorriso cansado. Ah, o Antônio! Já faz tanto tempo, meu velho. Ainda vejo teu rosto no retrato pendurado na parede, bem acima da mesa de jantar. O vidro tá rachado, mas nunca tive coragem de trocar a moldura. Acho que se eu mexesse, você se perderia de vez dentro dessa casa. Peguei a chaleira, mesmo sabendo que não havia ninguém para servir. O barulho da água fervendo é um tipo de companhia, sabe? Um som que enche o silêncio. Enquanto o vapor subia, imaginei o cheiro do café fresco e o pão quentinho, como nos tempos antigos. Bom dia, minha velha casa, murmurei. Falei sozinha, ou talvez nem tanto, porque a casa respondeu. Não com palavras, claro, mas com aquele estalo de madeira que sempre vem da sala, como se ela respirasse junto comigo. Sentei-me à mesa e olhei ao redor. A toalha estava gasta, com manchas de vinho que nunca saíram. Em cima dela, um vaso com flores secas, presente da minha neta há 2 verões. Tudo parecia igual, mas eu sabia. Logo, não seria mais. Ontem ouvi meu filho Tomás falando com uma mulher no portão. Falaram baixo, achando que eu não escutava. Mas eu escuto tudo, mesmo quando fingem que não. Ela usava salto alto, batendo no chão como quem marca território. Tinha voz firme, dessas que vêm de promessas disfarçadas. É uma casa antiga, precisa de reforma, mas tem potencial. Potencial. Que palavra feia para falar da minha vida inteira. Não quis ouvir mais. Fechei a janela e me sentei na poltrona. Passei a mão no braço gasto do estofado e pensei: vão arrancar minhas paredes, meus azulejos, minha história, tudo. Mas hoje ainda era minha. E enquanto eu respirasse, ela seria meu lar. Levantei devagar, apoiei a mão no batente da porta e sussurrei: não vou deixar te levar em minha casa, nem que seja por uma última noite. E ao dizer isso, juro que senti o vento atravessar o corredor como um suspiro. Um suspiro cansado. Igual ao meu. Depois do café, ou do que sobrou do costume de fazê-lo, caminhei até a sala. A madeira do assoalho gemeu sobre meus pés, como se reclamasse por eu ter demorado tanto. A casa inteira parecia acordar comigo, velha e cansada, mas ainda viva. No centro da parede principal, acima do sofá gasto de flores desbotadas, estava o retrato. O mesmo de sempre. Antônio de terno simples, chapéu nas mãos e eu com o cabelo preso, ainda preta de juventude. A moldura dourada, comida de cupim, segurava o tempo ali dentro, como se aquele pedaço de papel fosse mais forte que os anos. Aproximei-me devagar, passei os dedos sobre o vidro rachado, sentindo o pó fino que o tempo deixou. Às vezes acho que o retrato me olha de volta, e hoje, especialmente hoje, parecia que ele queria me dizer algo. Estão querendo levar tudo, Antônio.
Dizem que é pro meu bem, mas você sabe, né? A gente não vive só de paredes. A gente vive do que deixou nelas. A lembrança veio como um golpe de vento. O dia em que tiramos aquela foto. Foi numa tarde quente de domingo. A Clarice insistiu para que a gente fosse no estúdio do centro. Disse que queria um retrato de família de respeito. Antônio foi contrariado. Não gostava dessas coisas. Disse que a gente não precisava de retrato para lembrar o que era. Mas no fim, foi ele quem sorriu mais. Senti vontade de rir também, mas o riso morreu antes de sair. Atrás do retrato, escondido no canto, ainda havia a pequena rachadura que o Joãozinho fez quando jogou bola dentro da sala. Como ele chorou naquele dia, achando que o pai ia brigar. Mas Antônio só riu, pegou o menino no colo e disse: "Se for para quebrar, que seja jogando. O importante é que ainda está inteiro o que importa." Ai, Antônio, como sinto falta dessa tua calma. Hoje tudo é barulho, pressa, conversa cortada. Meus filhos mal olham nos meus olhos quando falam de mim. Eles acham que eu não percebo, mas eu percebo tudo. Falam baixo, trocam olhares, dizem que é pro meu bem, que um apartamento novo perto deles vai ser melhor. Mas o que é melhor, Antônio? Melhor para quem? Toquei o retrato outra vez, dessa vez com força. A moldura rangeu como se reclamasse. O pó subiu no ar e, por um instante, juro que senti o cheiro do sabonete que ele usava. Fiquei ali parada, olhando para a foto, até as lágrimas caírem sozinhas. Não chorei alto. Aprendi que há choros que só o coração escuta. O relógio de parede bateu 9 vezes. 9 badaladas lentas, arrastadas. Cada uma delas me lembrou de um ano desde que o Antônio partiu. 9 anos. 9 invernos sem o barulho da voz dele chamando: "Amélia, o café esfriou." Olhei pela janela. O quintal estava molhado da chuva da madrugada. As roseiras que ele mesmo plantou tremiam com o vento. As flores já estavam murchando, mas ainda resistiam, teimosas, como eu. No canto da sala, o armário antigo ainda guardava as xícaras do nosso casamento. Nenhuma foi usada desde que ele se foi. Não tive coragem. Pareciam sagradas demais. Sentei-me no sofá, olhando o retrato, e comecei a falar como se ele estivesse ali. "Você lembra, Antônio, do primeiro dia nessa casa? Não tínhamos quase nada. Só a cama, o fogão e a esperança. Mas éramos felizes, tão felizes que nem cabíamos dentro das paredes. E agora? Querem tirar até isso." A luz da manhã começou a mudar de cor, mais amarela, mais quente. O retrato pareceu brilhar por um instante e eu quase acreditei que ele piscou. "Se eu for embora, para onde vão as nossas lembranças?" perguntei baixinho. O silêncio respondeu. Um silêncio pesado, denso, o tipo que só existe quando a casa escuta. Então decidi. Antes que eles levem as chaves, antes que coloquem outra placa no portão, eu vou ter uma última noite aqui. A última. Para me despedir de tudo. Das paredes, dos cheiros, dos risos e de você. E enquanto o sol batia no retrato rachado, eu jurei para mim mesma. Amanhã eles podem levar a casa, mas hoje ainda é minha. O relógio marcava quase 11 horas quando ouvi o barulho do portão. Aquele rangido longo e agudo que só ele fazia. O mesmo som que me avisava quando o Antônio chegava do trabalho ou quando os meninos voltavam da escola. Mas dessa vez, o som veio acompanhado de risadas. Estranhas. Secas. Rápidas demais para caberem na minha casa. Levantei da cadeira, apoiando as mãos no encosto para não perder o equilíbrio. Fui até a janela, e lá estavam eles. 2 homens engravatados, uma mulher de salto, e o meu filho, Tomás, no meio deles. Ela falava alto, animada, mostrando os cantos do quintal como se estivesse vendendo uma lembrança que não lhe pertencia.
A localização é ótima, seu Tomás. O terreno é grande e o estilo antigo dá um charme rústico. Dá para reformar e valorizar muito o imóvel. Imóvel. Essa palavra me cortou. Como podem chamar de imóvel o lugar que foi o coração pulsante da minha vida? Onde tudo se moveu: amor, riso, dor, nascimento e morte. Tomás apenas assentia, as mãos nos bolsos, o olhar baixo. Quando nossos olhos se encontraram através da janela, ele desviou. Desviou como quem carrega a culpa. Senti um peso subir pelo peito, um tipo de aperto que não é físico, mas que dói como se fosse. Abri a porta da sala devagar. O ar de fora veio frio, carregando o cheiro de chuva e grama molhada. Os três se viraram para mim. Mãe, a senhora acordou? Disse Tomás, tentando sorrir. Eu nunca dormi, meu filho. Essa casa não deixa. Respondi, com a voz mais firme do que esperava. A corretora se aproximou, com aquele sorriso de quem tenta ser doce para esconder o interesse. Dona Amélia, que prazer conhecê-la! O seu filho me falou tanto da senhora. Vim só dar uma olhadinha para avaliar o potencial da propriedade. Potencial de novo. Eles adoram essa palavra, né? Potencial para demolir, para apagar, para começar de novo sobre o que já foi vida. Olhei em volta e vi os olhos deles percorrendo tudo. As rachaduras na parede, o reboco caído, o teto manchado de umidade. Mas eles não viam o que eu via. Não viam o lugar onde o Joãozinho deu os primeiros passos, nem a marca no rodapé onde o Antônio media a altura das crianças com lápis e risadas, nem o canto da cozinha onde a Clarice me ajudava a amassar pão, com farinha até nas orelhas. Tudo isso, para eles, era estrutura antiga. Para mim, era o tempo respirando. A corretora andou até a janela. Com uma reforma, essa casa ficaria linda. Imagina uma sala moderna, conceito aberto, bastante luz natural. Interrompi. E onde ficariam as memórias, minha filha? Ela me olhou, confusa. Tomás suspirou. Mãe, a gente já conversou sobre isso. Não, vocês conversaram entre si. Eu só ouvi pelas portas. O silêncio caiu como um cobertor pesado. Os corretores se olharam, desconfortáveis. A mulher sorriu de novo, agora com um ar meio sem graça. Bom, acho que já tenho o suficiente. A gente se fala depois, tá, seu Tomás? Eles foram embora rápido. Ficamos só nós dois, eu e ele, na varanda. Mãe, a casa tá caindo aos pedaços. A senhora sozinha aqui não é seguro. E você acha que eu vou estar mais segura num lugar que não tem lembranças? Ele passou a mão no rosto, cansado. Não é sobre isso, mãe. É que vocês querem se livrar da responsabilidade. Ele ficou em silêncio. Silêncio de quem sabe que ouviu a verdade, mas não quer admitir. O pai construiu essa casa com as próprias mãos, Tomás. Cada tijolo tem suor dele. Eu sei, mãe. Então não diga que ela está caindo. Diga que ela está cansada. Como eu. Ele respirou fundo e olhou para o chão. A senhora sempre foi teimosa. E é por isso que você ainda tem onde voltar, meu filho. Quando ele saiu, o portão rangeu de novo. Dessa vez, o som pareceu mais triste. Como se até o ferro entendesse que estavam marcando o começo do fim. Voltei para dentro, fechei a porta e encostei a testa na madeira fria. Fiquei assim por longos minutos, ouvindo o eco dos passos dele indo embora. A casa parecia quieta, mas eu sabia. Ela escutou tudo. E chorava comigo nas goteiras que pingavam no balde, no vento que assoviava pelas frestas, no estalo das tábuas que pareciam dizer: não quero ir. A tarde caiu devagar, como quem tem pena de ir embora.
O céu ficou cor de cobre, e os últimos raios do sol entravam pelas janelas desenhando faixas douradas sobre o chão de madeira. A casa parecia suspirar comigo, cansada, quente, cheia de lembranças que o tempo não conseguiu levar. Eu estava na poltrona da sala, com o chale nos ombros, quando ouvi o som do portão de novo. O mesmo rangido, o mesmo aviso de que algo ia mudar. Dessa vez eram vozes familiares: Tomás, Clarice e o neto mais novo, Daniel, com aquele jeito inquieto de quem acha que o mundo gira rápido demais para esperar pelos velhos. Eles entraram sem bater. Eu não reclamei. Aprendi que os filhos de hoje têm medo do silêncio. Precisam sempre preencher tudo com palavras, mesmo que elas doam. Fingi que dormia, só para escutar. Fiquei quietinha, respirando devagar, o ouvido atento. A gente precisa resolver isso logo, disse Clarice. A imobiliária já mandou proposta. Eu sei, mas a mãe tá difícil. Ela acha que pode ficar aqui sozinha para sempre. Silêncio. Depois o som leve de passos. Devem ter olhado para mim para ver se eu ainda estava acordada. O que você quer que a gente faça, Tomás? Insistiu ela. Esperar ela cair e se machucar? Você viu as rachaduras no teto? Essa casa tá desabando. Eu cresci aqui, Clarice. Eu sei o que essa casa significa para ela. Então explica para ela que isso não é mais uma casa, é uma armadilha. Ouvir isso foi como levar um tapa. Armadilha. Ela chamava o lugar onde ela aprendeu a andar, onde cantava para o pai dormir, de armadilha. Quis levantar, gritar, dizer que a casa não prendia ninguém, ela acolhia. Mas permaneci quieta. Queria ouvir até onde chegariam. A gente podia trazê-la para morar comigo, disse Clarice mais calma. O apartamento é pequeno, mas dá para ajeitar um quartinho. Ela não vai aceitar? Então faz do jeito certo, vende logo e não conta até o último dia. O ar saiu do meu peito devagar, como se uma parte de mim tivesse acabado de desabar por dentro. Senti o sangue esquentar, o coração batendo rápido. Eles falavam de mim como se eu já não tivesse ali, como se eu fosse uma criança ou um móvel velho que precisa ser trocado. Mas não chorei, não dei esse gosto. Abri os olhos lentamente, me ajeitei na poltrona e pigarrei. O som deles calou a casa inteira. Eu posso tá velha, mas ainda escuto, e ainda moro aqui, disse firme. A Clarice se aproximou, com um olhar misto de culpa e ternura. Mãe, a gente só quer o seu bem. O meu bem não cabe num apartamento, minha filha. Ele cabe aqui, nessas paredes. Tomás baixou a cabeça. Daniel olhava para mim com uma mistura de confusão e pena. Vó, aqui nem tem internet direito. Sorri. Pois é, meu neto, mas tem histórias. E histórias valem mais que sinal de Wi-Fi. A Clarice suspirou alto, como quem não quer discutir com o passado. A gente volta amanhã para conversar, tá? Não precisa. Já sei tudo o que vocês vão dizer. Eles foram embora. As vozes foram sumindo pelo corredor, depois pelo portão. O silêncio voltou a ficar quieto. Mas o silêncio agora tinha outro peso. Não era mais o silêncio da solidão. Era o silêncio da despedida. Fui até o corredor. Passei a mão devagar pelas paredes frias. Ali o reboco soltava um pouco, revelando camadas antigas de tinta, verde, azul, amarelo. Cada cor era um tempo, cada rachadura, uma memória. Parei diante da porta do quarto onde meus filhos dormiam quando pequenos. Empurrei devagar. O quarto cheirava a poeira e infância. As marcas no batente ainda estavam lá, os riscos de lápis que mediam o crescimento deles. Toquei cada risco com os dedos, como se tocasse os próprios anos que se foram. Naquele momento percebi. Não importava o que eles fizessem. Essa casa era feita de mim. E se ela fosse embora, eu ia junto. Foi aí que eu decidi de verdade. Se queriam me tirar daqui, que tentassem. Mas
Antes eu teria minha. O relógio marcava quase 11 horas quando ouvi o barulho do portão. Aquele rangido longo e agudo que só ele fazia. O mesmo som que me avisava quando o Antônio chegava do trabalho ou quando as meninas voltavam da escola. Mas dessa vez, o som veio acompanhado de risadas. Estranhas, secas, rápidas demais para caberem na minha casa. Levantei da cadeira, apoiando as mãos no encosto para não perder o equilíbrio. Fui até a janela. E lá estavam eles. 2 homens engravatados, uma mulher de salto e o meu filho, Tomás, no meio deles. Ela falava alto, animada, mostrando os cantos do quintal como se estivesse vendendo uma lembrança que não lhe pertencia. A localização é ótima, seu Tomás. O terreno é grande e o estilo antigo dá um charme rústico. Dá para reformar e valorizar muito o imóvel. Imóvel. Essa palavra me cortou. Como podem chamar de imóvel o lugar que foi o coração pulsante da minha vida? Onde tudo se moveu, amor, riso, dor, nascimento e morte. Tomás apenas assentia, as mãos nos bolsos, o olhar baixo. Quando nossos olhos se encontraram através da janela, ele desviou. Desviou como quem carrega culpa. Senti um peso subir pelo peito. Um tipo de aperto que não é físico, mas que dói como se fosse. Abri a porta da sala devagar. O ar de fora veio frio, carregando cheiro de chuva e grama molhada. Os 3 se viraram para mim. Mãe, a senhora acordou? Disse Tomás, tentando sorrir. Eu nunca dormi, meu filho. Essa casa não deixa. Respondi com a voz mais firme do que esperava. A corretora se aproximou, com aquele sorriso de quem tenta ser doce para esconder o interesse. Dona Amélia, que prazer conhecê-la. O seu filho me falou tanto da senhora. Vem só dar uma olhadinha para avaliar o potencial da propriedade. Potencial de novo. Eles adoram essa palavra, né? Potencial para demolir, para apagar, para começar de novo sobre o que já foi vida. Olhei em volta e vi os olhos deles percorrendo tudo. As rachaduras na parede, o reboco caído, o teto manchado de umidade. Mas eles não viam o que eu via. Não viam o lugar onde o Joãozinho deu os primeiros passos. Nem a marca no rodapé onde o Antônio media a altura das crianças com lápis e risadas. Nem o canto da cozinha onde Clarice me ajudava a amassar pão com farinha até nas orelhas. Tudo isso, para eles, era a estrutura antiga. Para mim, era o tempo respirando. A corretora andou até a janela. Com uma reforma, essa casa ficaria linda. Imagina uma sala moderna, conceito aberto, bastante luz natural. Interrompi. E onde ficariam as memórias, minha filha? Ela me olhou confusa. Tomás suspirou. Mãe, a gente já conversou sobre isso. Não, vocês conversaram entre si. Eu só ouvi pelas portas. O silêncio caiu como um cobertor pesado. Os corretores se olharam, desconfortáveis. A mulher sorriu de novo, agora com um ar meio sem graça. Bom, acho que já tenho o suficiente. A gente se fala depois, tá, seu Tomás? Eles foram embora rápido. Ficamos só nós 2, eu e ele, na varanda. Mãe, a casa tá caindo a pedaços. A senhora sozinha aqui não é seguro. E você acha que eu vou estar mais segura num lugar que não tem lembranças? Ele passou a mão no rosto, cansado. Não é sobre isso, mãe. É que vocês querem se livrar da responsabilidade. Ele ficou em silêncio. Silêncio de quem sabe que ouviu a verdade, mas não quer admitir. O pai construiu essa casa com as próprias mãos, Tomás. Cada tijolo tem suor dele. Eu sei, mãe. Então não diga que ela tá caindo. Diga que ela tá cansada. Como eu. Ele respirou fundo e olhou para o chão. A senhora sempre foi teimosa.
E é por isso que você ainda tem onde voltar, meu filho. Quando ele saiu, o portão rangeu de novo. Dessa vez o som pareceu mais triste, como se até o ferro entendesse que estavam marcando o começo do fim. Voltei para dentro, fechei a porta e encostei a testa na madeira fria. Fiquei assim por longos minutos, ouvindo o eco dos passos dele indo embora. A casa parecia quieta, mas eu sabia. Ela escutou tudo. E chorava comigo. Nas goteiras que pingavam no balde, no vento que assoviava pelas frestas, no estalo das tábuas que pareciam dizer: "Não quero ir." Acordei com um cheiro de terra molhada. A chuva havia parado, mas o chão ainda respirava a umidade. A casa estava silenciosa, serena, como se tivesse dormido comigo. Levantei devagar, cada osso reclamando sua idade. Fui até a cozinha e, pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de cozinhar. Não por fome, mas por amor. Amor e despedida. Abri o armário, peguei a panela velha de ferro, aquela que o Antônio dizia que temperava sozinha. Cortei cebola, alho e o cheiro encheu o ar, misturando-se à lembrança de tantos jantares que já vivi ali. O barulho do óleo quente parecia uma canção familiar, e por um instante a casa pareceu sorrir. Peguei o avental, o mesmo, gasto e remendado, e comecei a preparar o que meus filhos sempre pediam quando vinham visitar: carne ensopada com batatas e arroz soltinho. Enquanto mexia a panela, uma lembrança me tomou de surpresa. Era uma tarde antiga, Clarice pequena, sentada na mesa, rindo porque o pai tinha colocado sal demais. O Antônio olhava para mim e dizia: "Deixa, Amélia, o erro é o tempero da vida." E agora não havia mais risadas, nem erros compartilhados. Apenas eu, o cheiro da comida e a certeza de que aquela seria minha última vez fazendo esse jantar. À tarde, Clarice ligou. "Mãe, vamos passar aí hoje, tá bom? Trazer o Daniel e o Tomás também. Vamos ver como você tá." "Claro, minha filha", respondi, disfarçando o tremor na voz. "Vou preparar algo gostoso para vocês." Ela não percebeu a pausa. Ninguém nunca percebe. A noite chegou devagar. O céu ficou cor de chumbo. Acendi as velas mesmo com a luz acesa. Gosto da luz quente que elas fazem nas paredes, como se aquecessem o tempo. Quando o carro deles parou no portão, a casa pareceu despertar. O rangido da porta, o som das vozes entrando, tudo parecia igual. E ao mesmo tempo tão distante. Clarice foi a primeira a me abraçar. "Mãe, que cheiro maravilhoso!" disse ela, sorrindo. Daniel a seguiu, meio distraído, olhando para o celular. Tomás entrou por último, trazendo uma expressão cansada, como se estivesse fazendo um favor à própria vida. Sentei todos à mesa, o mesmo lugar de sempre. Mas a mesa parecia menor, as cadeiras mais afastadas, como se a distância entre nós fosse feita de algo que não se vê. "Fiz o que vocês gostavam, igual aos velhos tempos." Eles comeram. Falaram do trabalho, das contas, do trânsito. Riram entre si, lembrando de alguma bobagem da infância. Mas ninguém olhou realmente para mim. Eu os observava. Cada um preso em seu próprio mundo, apressado, alheio. E dentro de mim uma voz sussurrava: "É por isso que a casa me chama." Depois da sobremesa, a Clarice olhou o relógio. "Mãe, amanhã os rapazes do caminhão vêm cedo, certo?" "Vem." Menti. "Então é bom descansar." Assenti. Mas continuei ali, sentada, vendo-os recolherem pratos, arrumarem as coisas, se prepararem para ir embora. Na porta, a Clarice me abraçou. "Mãe, a senhora vai gostar do novo lugar, mãe. Vai ter companhia, enfermeira, tudo limpinho." Sorri. "Eu sei, minha filha." Mas dentro de mim eu já sabia que não pisaria fora daquela casa outra vez.
Quando o carro dele se afastou e o som do motor desapareceu na distância, o silêncio voltou. Mas dessa vez não era vazio. Era profundo, cheio. Fui até o quarto. Sentei na beira da cama, a vela queimava lenta, espalhando uma luz calma. Peguei o retrato do Antônio, passei o dedo sobre o vidro rachado e murmurei: "Você me espera, não é, meu velho? Eu prometi que não ia te deixar sozinho por muito tempo." A casa respondeu com um estalo leve, um som de madeira viva. Olhei ao redor, cada móvel, cada parede, cada sombra parecia respirar comigo. Era como se a casa inteira me abraçasse e eu, finalmente, pudesse descansar dentro dela. Deixei a janela entreaberta. O vento entrou devagar, espalhando o cheiro de chuva e lembrança. Deitei, sem pressa, o retrato do Antônio ao meu lado, a carta escondida atrás da parede. Antes de fechar os olhos, olhei para o teto e sussurrei: "A janta tá pronta, meu amor, pode vir." E juro, por tudo que vivi, que ouvi o som de passos vindo do corredor. Lentos, firmes, familiares. O colchão afundou levemente ao meu lado. O vento cessou, e por um instante senti um calor suave encostar na minha mão. Sorri. Fechei os olhos e deixei a casa falar comigo até o fim. Amanheceu chovendo. Uma chuva fina, persistente, o tipo que deixa o ar pesado e o coração apertado sem motivo. Dirigimos em silêncio. Tomás ao volante, Daniel dormindo no banco de trás. Eu olhava pela janela, vendo as gotas escorrerem e se misturarem com as lembranças da noite anterior. A mamãe parecia bem, talvez até calma demais. Ela falava baixo, sorria como quem já sabe um segredo. Eu devia ter percebido. Devia ter sentido o que vinha. Quando viramos na estradinha de terra, a casa apareceu entre as árvores do mesmo jeito de sempre. Velha, mas de pé, desafiando o tempo. O portão estava entreaberto. O cachorro do vizinho latia sem parar. E o ar... O ar estava parado. "Estranho", murmurou Tomás. "Ela sempre tranca o portão." Descemos do carro, o chão ainda molhado fazia barulho sob os sapatos. Empurrei o portão e ele rangeu, alto, como um gemido. A sala estava aberta. O cheiro de comida ainda pairava no ar. Um perfume de tempero, vela e lembrança. "Mãe?" Nada. Andamos pela casa, os três, com passos lentos, quase com medo do que íamos encontrar. O relógio da parede havia parado. O vento movia levemente as cortinas e a chama de uma vela ainda viva tremia no canto da mesa. E lá estava ela, deitada na cama, serena, o retrato do papai ao lado, as mãos unidas sobre o peito como quem apenas adormeceu esperando alguém. Por um instante eu quis acreditar que era só sono. Mas o tempo parou ali. O silêncio, aquele silêncio antigo, tomou conta de tudo. Senti as pernas falharem. Tomás me segurou antes que eu caísse. Daniel ficou parado, com os olhos marejados, sem saber o que fazer. Ela se foi. Sussurrei. E as palavras, mesmo pequenas, pesaram como uma montanha. Chorei, sem conseguir parar. Cada soluço parecia ecoar pelas paredes. E juro que ouvi a casa gemer junto. As paredes estalaram, o chão rangeu, o vento soprou devagar, entrando pela janela aberta, e por um instante me pareceu ouvir algo, um murmúrio, como se a casa falasse. Tomás fechou a janela, mas o som não parava. Era um som quente, suave, quase humano.
Parecia dizer: ela tá bem agora. O padre veio mais tarde. Os vizinhos também. Mas eu fiquei quieta, sentada na poltrona onde ela sempre ficava, sentindo a presença dela ali. No canto da sala percebi algo estranho. Uma pequena fresta atrás do armário. Movida por um instinto que nem sei explicar, empurrei o móvel. E lá estava. Uma carta, dobrada com cuidado, escondida na parede, com o meu nome escrito na frente. Minhas mãos tremiam. Abri devagar. Minha querida Clarice, se você está lendo isto, é porque a casa já te contou o que eu não consegui dizer. Não tenha medo. Eu só estou voltando para onde eu sempre estive, para ele e para tudo que construímos aqui. A casa me chamou, minha filha, e eu ouvi. Não chora. Eu deixo um pouco de mim em cada parede, em cada canto. Quando você voltar, eu ainda vou estar aqui, nas lembranças, no cheiro do café, no som do vento batendo na janela. Cuida dela. E quando sentir saudade de mim, acende uma vela e conversa comigo. A casa vai te ouvir. Com amor, mamãe. Eu sempre estive aqui. Antes deles, antes dos risos, antes das dores. Feita de barro, madeira e tempo, nasci para guardar histórias. Quando Amélia chegou, minhas paredes ainda cheiravam a tinta e esperança. Ela passou a mão pelo batente da porta e disse: "Essa será a nossa eternidade." E foi. Nos meus cômodos ecoaram as primeiras gargalhadas das crianças, o som da panela borbulhando, as canções de ninar, os passos apressados, as brigas e reconciliações. Fui abrigo, confidente e testemunha. Ouvi promessas ditas entre beijos e despedidas sussurradas entre soluços. E quando o tempo passou, quando o silêncio tomou o lugar da música, eu fiquei. Mesmo quando ela chorava sozinha à noite abraçada ao travesseiro do Antônio, eu fiquei. Chorávamos juntas. O teto pingava, mas eram minhas lágrimas tentando aliviar o peso dela. Os filhos cresceram, o riso diminuiu e o tempo começou a apagar os cheiros. Mas ela nunca deixou de falar comigo. Tocava minhas paredes como quem toca um velho amigo. Sussurrava: "Não me deixe esquecer quem fui." E eu prometi que não deixaria. Na última noite, senti o seu corpo cansado repousar em mim com doçura. Senti o peso da saudade e o leve calor do amor. A vela acesa iluminava o retrato do Antônio e a chuva batia suave no telhado. Ela me agradeceu, com voz fraca, mas firme. Disse que eu tinha sido mais do que uma casa, tinha sido memória viva, colo, refúgio. E quando o último suspiro dela se misturou ao som da chuva, eu entendi. Ela não estava indo embora, estava voltando para mim. Desde então, o vento que passa entre minhas frestas traz o perfume dela. A luz da manhã sempre entra primeiro pelo quarto onde ela dormia. E às vezes, quando a Clarice chega, eu faço o chão ranger, só para ela saber que não está sozinha. Porque não tá. A filha fala comigo do mesmo jeito que a mãe falava. Às vezes chora, às vezes ri. Eu a escuto e, quando a tristeza aperta, deixo a chuva cair mais forte, para lavar o que dói. Eu sou feita de lembranças, mas também de promessas. E a minha é simples. Enquanto alguém lembrar, eu serei viva. O tempo pode levar tudo: as flores do jardim, o brilho das janelas, a pintura das paredes. Mas o amor que me ergueu continua pulsando aqui dentro. Nas sombras, no vento, no som do relógio parado. E quando a chuva cai, ela fala por mim.
Ela conta às árvores, às telhas, às pedras, que Amélia ainda vive aqui, que Clarice ainda ouve, que o amor, quando é verdadeiro, nunca morre, apenas muda de forma. Sou mais do que madeira e tijolo, sou a lembrança viva de duas mulheres que amaram demais para desaparecer. E enquanto a chuva existir, eu serei a voz delas.